diz que há um lugar pra mim. O seu amor me fez inocente. E se do barro em suas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, vamos, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Oh, 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 oh. E o que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. E o que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta. Oh, 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 oh. Porque dele e por Ele, para Ele. Vamos com as palmas. Também sou teu. Vamos, vamos. Porque dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas que eu. Porque dele e por Ele, aleluia! Oh, 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 oh. E o que era? Vamos, vamos! E o que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e o que era e é e há de vir, nos chama pra mostrar o caminho. Vamos só, igreja, vamos. E o que era e é e há. O caminho de volta pra Ele. Dê um aplauso bem alto pro Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é bom, aleluia. Amém. Deus abençoe
Pudemos sentir o céu na terra, né? Glória a Deus. Talvez você não cumprimentou alguém, se quiser olhar do seu lado, à frente, cumprimente aí seu irmão, pode se assentar, agradecer a presença do casal ali, o pastor já falou, dos irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, pela tua nuvem de glória que pudemos sentir aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é santo. O Senhor está aqui, obrigado pelas curas que o Senhor realizou aqui nesse tempo de louvor. Obrigado, Deus, porque conseguimos ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor é o único, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é santo, o Senhor se manifesta da forma que o Senhor quer, tanto em grandes templos, como simplesmente numa casa, num lar, num presídio, num hospital. Basta o nosso coração estar aberto. O Senhor não só se manifesta no meio de multidões, mas sim na multidão da nossa sinceridade de coração, do nosso desejo de sentir a tua presença, de ouvir a tua voz, de falar contigo, de te dizer, Deus, que nós não somos nada sem ti, que nós precisamos de ti, nós ansiamos por ti. Senhor, queremos te dizer, fica conosco, continua, Senhor, falando, continua, Senhor, abrindo os ouvidos do teu filho, da tua filha. Senhor, confesso que de mim eu não tenho nada para oferecer, de mim eu não tenho nada para oferecer, mas eu só sou um vaso nas tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor venha encher esse lugar com a tua glória. Aqueles que entraram aqui, Pai, com alguma enfermidade, o Senhor é poderoso para curar. Aqueles que entraram angustiados, ou até mesmo não desejando estar aqui, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor fale, que o Senhor direcione. Tira, Deus, tudo que não provém de ti das nossas vidas, tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado de ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa por acharmos que estamos fazendo tanto por ti, simplesmente porque viemos aqui, simplesmente porque ficamos aqui 2 horas no domingo. Perdoa, meu Deus, porque muitas vezes entramos aqui nesse lugar, subindo essas escadas empurrados. Oh Deus, perdoa, nos faz de novo, como aquele vaso nas mãos do oleiro, nos quebra. Nos quebra, Senhor, e faz de novo. Queremos te adorar de uma forma que nunca adoramos. Queremos sentir a tua presença como nunca sentimos. Queremos tocar nas tuas vestes, Senhor, com sinceridade de coração. Aleluias. Senhor, eu não conheço o coração do teu filho, da tua filha, o Senhor conhece?
que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração venha edificar algo sobre esta vida, sobre essa família, sobre esse pai, essa mãe, esse filho, esse jovem. Que o Senhor venha, Pai, tocar em cada coração, e que esse coração seja terra fértil para a palavra que será lançada aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Esse mês é um mês muito interessante. Amanhã, dia 24 de agosto, faz 29 anos que meu pai faleceu. E 7 dias depois, nós iniciamos a igreja, Comunidade Evangélica da Restauração. Então, nós iniciamos a igreja no dia 31 de agosto. E não vou lembrar o ano, quem é bom na matemática. E interessante, começamos na garagem da nossa casa, com um mínimo de pessoas. E 6 meses depois viemos para cá e estamos aqui até hoje. E essa semana, por 2 vezes, uma pessoa mandou um textinho, outra pessoa mandou lá um título de uma pregação, e Deus falou muito comigo, e é o que eu quero falar com você. Eu estou muito feliz, eu estou chorando de alegria da presença de Deus, o que eu vi aqui, o que eu consegui vislumbrar aqui nesse Capivari com a glória de Deus foi muito forte. Então a gente não chora de tristeza, não, é de alegria da presença de Deus. Então a palavra que eu queria falar com você aqui é a força do remanescente. É a força daqueles que perseveram. Amém? Pode ser também um remanescente justo que preserva o mundo da destruição. É aquele remanescente que permaneceu e está livrando e ajudando o mundo. Também pode ser, até um título de uma pregação que eu ouvi também, que ele falou assim, a minoria criativa. Então, queridos, Deus hoje quer te levar a entender quanto é a importância da sua vida. Que às vezes você olha para situações e fala, puxa, mas nós somos tão pequenos. Nossa, mas como nós não somos nada, olha o que eu sou dentro da minha casa, olha o que eu sou dentro da empresa, olha o que nós somos como igreja, uma minoria nessa imensidão de cidade, nessa imensidão do Capivari, e Deus encheu o meu coração, e eu creio que Ele quer encher teu coração, te dizendo, você é a minoria que eu tenho me agradado. Amém? Então, é interessante também que esse mês, querido, é um mês de alinhamento. E hoje Deus quer trazer um alinhamento na sua vida com as coisas dEle. Você vai entender um pouquinho, porque eu sempre gostei de estudar, quem é aqui da igreja sabe, eu gosto muito de estudar os meses, né? Hebraico. E o que significa aquele mês, porque na Bíblia nada é por acaso. Os números têm significado, os nomes têm significado, os números se referem a letras no judaísmo. Então, nós não somos judaizantes, mas é algo bíblico que eu quero te passar. Acontece algo nesse mês muito interessante. E mesmo sem o pastor saber, quando Deus deu os sonhos, né, que foram vários sonhos que Deus deu para o pastor para iniciar esse ministério, e com os sonhos vieram palavras, e as palavras que vieram eram sobre o livro de Neemias, a reconstrução do templo. E mais para frente, eu estudando, eu fui entender que a reconstrução do templo se conclui no mês de Elul, que é agosto, setembro, que é exatamente nessa época que nós estamos, que termina a reconstrução do templo. Então, eu tenho entendido que Deus, querido, tudo na nossa vida é um alinhamento. Então, nós sempre marcamos o aniversário da igreja no dia 31 de agosto ou próximo. Esse ano aconteceu algo muito diferente.
Não sei se todos sabem, né? Já há algum tempo eu tenho participado de um grupo de intercessão que me convidaram através de uma igreja lá dos Estados Unidos, pelo apóstolo Chuck Pierce. Então, a gente faz online, né? Então, eu participo desse grupo online. Já sigo esse apóstolo há muitos anos, eu li os livros dele. Eu já li ele mais ou menos uns 20 livros que ele escreveu. E comecei a entender como esse homem é muito usado por Deus em nações. Ele já pisou mais de 45 nações, liberando as palavras de Deus. E quando vieram as redes sociais, ele ali nas redes, ficou mais fácil da gente ouvir a palavra. E agora, de um ano para cá, eles convidaram algumas pessoas aqui do Brasil e me incluíram nesse grupo. É um grupo pequeno, ninguém nem conhece as pessoas, nem de nome. Tem gente que não é nem pastor de igreja. É um grupo pequeno, mas que eles estão levantando para orar pelo Brasil. E por incrível que pareça, esse apóstola de intercessão, que chama apóstola Anne, que é lá do Texas, né, dessa igreja, ela estará vindo aqui para o Brasil com o grupo dela, com a equipe dela, e nos convidou para estar lá. Então, será agora, semana que vem, nesse final de semana, vai ser em Belo Horizonte, numa igreja em Belo Horizonte, e nós vamos estar ali alinhados. E eu comecei a orar hoje, eu falei, Senhor, mas é agosto, tempo de alinhamento, o ano que a igreja iniciou. Quer dizer, querido, nada na sua vida é por acaso. Você não está aqui por acaso hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma grande obra na tua vida. E se você pegar no livro de Mateus, né? Mateus 1, não vou pregar sobre isso, mas só para você entender aqui o alinhamento de Deus, como que Deus faz na nossa vida. Por isso é tão importante a gente ouvir Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer a palavra. Por isso é tão importante eu ter meus ouvidos abertos para o Senhor. Quando começa a falar aqui no capítulo 1, da linhagem de Cristo, no versículo 17, fala assim: portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu não quero me atentar para esses detalhes, eu só quero me atentar para o seguinte: houve um alinhamento para Cristo nascer naquela época. 14 gerações, mais 14, mais 14. Houve um alinhamento para esse ministério nascer há 29 anos atrás. Houve um alinhamento que, na sua vida, o dia que você nasceu, e o propósito que Deus tem na tua vida. Só que talvez você, não sei todos, mas às vezes a gente dá uma desviadinha, uma deslizadinha, vai para algum lugar que não é para ir, para não estar, e Deus fala, hoje é um dia de alinhamento. Hoje eu quero que você volte ali para a linha. Eu quero que você esteja no lugar certo, na hora certa, porque eu vou te usar poderosamente, como um remanescente justo, como uma pessoa remanescente, mas tem uma força para transformar vidas. Assim como Jesus veio, depois de tantas gerações, naquele dia, Ele veio para transformar o mundo. Mas Jesus morreu. Ressuscitou no terceiro dia, deixou o Espírito Santo dele, que está aqui dentro de você, dentro de mim. Ele não está aqui como pessoa, e quem vai fazer a obra é você. Jesus vai te usar as tuas mãos, usar a tua boca, usar os teus pés, amém? Para você fazer a diferença nessa terra. Deus não está preocupado com o tamanho da sua casa, com o tamanho do seu dinheiro, com o tamanho da sua eloquência. Deus está preocupado com o que você vai fazer de diferença nessa terra. Eu converso muito com Deus a respeito do tamanho do nosso ministério, mas Deus sempre coloca paz no meu coração, porque a obra não é a nossa. Essa porta foi Ele que abriu. E a diferença que nós temos feito nessa terra,
neste lugar, nessa cidade, só Deus sabe. Então, queridos, é um tempo que o Senhor quer trazer um avivamento, amém? Os avivamentos, como o pastor Gustavo pregou aqui outro dia, os avivamentos não vieram de grandes manifestações, de grandes números de pessoas. Pelo contrário, muitas vezes vieram de poucos, de um só. Então Deus quer trazer um avivamento na tua vida, aqui nesse lugar, na tua casa, para você ver a glória de Deus sendo manifestada, amém? E para a gente falar um pouquinho ali, do livro de Neemias, se você puder abrir. Então olha para você ver que lindo, Neemias. Mês entre agosto e setembro se conclui o templo, as muralhas, onde iniciou o nosso ministério, 31 de agosto. Esses dias eu nesse grupo também, esse grupo, que é um grupo de intercessão apostólico, profético, Deus fala através de uma profeta ali, fala assim, onde você estava 20 anos atrás? Pensa um pouquinho onde você estava 20 anos atrás e tenta entender sua vida 20 anos atrás. Eu não sei o que é, mas Deus quer resgatar toda a promessa que Ele deu há 20 anos atrás. E eu fui ver a minha vida, entender um pouquinho. 20 anos atrás a gente estava indo muito para Belo Horizonte, que a Bruna estava fazendo o seminário em Belo Horizonte. E talvez agora, 20 anos depois, o que nós estamos indo como igreja buscar lá em Belo Horizonte? Querido, Deus tem algo profundo na sua vida para te mudar. Porque talvez sua vida está muito morna. Talvez sua vida não está fluindo de acordo com o que Deus quer. Você está correndo atrás de tantas coisas, mas você não está vivendo a glória de Deus. E aqui no livro de Neemias, capítulo 2, é lindo o que Deus está fazendo, vai fazer. Neemias 2 diz assim, no mês de Nissan, isso aqui é um pouco antes, tá? Isso aqui já é março e abril. No mês de Nissan, Abib, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou. Aqui está falando de Neemias, tá? O título é Neemias. Por esse motivo me indagou. Por que o teu rosto está entristecido, se você não está enfermo? Isso só pode ser de tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo e falei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou, o que você deseja me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. E eu falei, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que permitas ir ajudar a cidade dos meus pais, para que eu a reconstrua. Querido, Neemias estava no lugar certo, na hora certa. Como é importante a gente estar no lugar certo. Como é importante a gente estar com os pés no lugar certo. Neemias fica sabendo que está tudo destruído lá onde ele morava, Jerusalém, as muralhas, tudo. Só que ele está ali diante do rei, ele tinha uma função muito importante. Querido, ele estava tranquilo financeiramente, tranquilo. Ele tinha uma função aqui muito importante. A função dele era importantíssima. Às vezes fala copeiro do rei, pensa que é uma coisa sempre, é coisa muito importante, muito séria. Ele experimentava todas as comidas antes do rei comer. Ele tinha uma responsabilidade muito grande diante do palácio. E ele estava tudo ali muito tranquilo, como estava a minha vida. Com talvez 35, já não lembro.
Gabriel 12, Bruna 11 e Felipe 10. Os 3 na adolescência, tudo tranquilo. Quando de repente Deus vem e fala, não, não é isso. Eu quero que vocês iniciem um ministério. Com 3 na adolescência, já era convertido há algum tempo. Nada fácil. Neemias aqui estava numa situação muito confortável. Talvez você está numa situação muito confortável, mas Deus está falando. Não é isso que eu quero. Eu quero que você seja um remanescente fiel, justo, que vai fazer a diferença no teu bairro, na tua cidade, na tua casa. Querido, gente que fofoca, gente que fala, gente que murmura, tem muito. Gente que não busca a palavra, gente que vive de acordo com o mundo, tem muito. Mas Deus levanta hoje um remanescente fiel, um remanescente que quer fazer diferença. Alguém como Neemias que fala, é tão tremendo esse versículo 4, que ele faz como eu faço muitas vezes, eu estou aconselhando alguém, ou eu estou, como eu estava semana passada, numa festa, as pessoas conversando comigo e eu ali orando, Senhor, prepara a hora, prepara o momento de eu falar, prepara a hora. Olha que interessante, nesse instante fiz uma rápida oração. Querido, orações não são orações de uma hora, as orações às vezes são de segundos, as orações podem ser muito rápidas, mas Deus, oh minha irmã, muito obrigada, Deus abençoe. As orações precisam ser respondidas. E imediatamente ela foi respondida. O rei olhou para ele e falou, meu Deus, você está triste, o que você deseja? E este mês, querida, esse mês de Elu, é o mês que você pode viver o melhor de Deus. Esse mês é o mês que depois que o rei liberou este homem, liberou Neemias, ele foi e concluiu ali as muralhas. Portanto, este mês de Elu, esse mês também me grava muito, muito, é muito tremendo, eu gravo muito na mente coisas de Deus. Às vezes o Luiz fala assim para mim, você lembra que esse lugar que nós tivemos, quando a gente namorava? Eu falo, não lembro. Você lembra disso? Não lembro, mas as coisas, quando Deus me fala muito, eu lembro. E esse mês foi um mês muito interessante também, agosto, final de agosto. O nosso filho, o caçulo, o Felipe, foi convidado para trabalhar num Bento Gonçalves. E ele falou, mãe, eu vou trabalhar lá. Ele estava trabalhando em Gramado. E nós fomos, e eu estava fazendo a mudança dele. Fui com ele no hotel maravilhoso, muito bonito, no meio das parreiras. Um hotel que ficava assim, para você chegar, era uma estradinha muito bonita, o hotel fica no alto da montanha, lindo hotel. E o dono do hotel, ali a equipe do hotel pediu para o Felipe ir para lá, é muito rápido, e a gente não sabia que ia estar lá. E o Felipe, muito jovem, foi assumir uma cozinha que só tinha pessoas há muito tempo, bem mais velhas. E eu falei, Felipe, eu não venho preparado para ficar tanto tempo aqui nesse lugar com você. Mas o gerente do hotel falou, venha para cá, Felipe, para você. Ele falou, minha mãe está comigo, traz sua mãe junto. E foi bem nessa época. Elu se fala que, quando você vai estudar, se fala que o rei está no campo. Querido, o rei, ele só saía no campo uma vez por ano, para ter acesso ali para as pessoas. Esse é um mês. Mas não é todo mês que eu tenho acesso? Sim, mas esse é um tempo, é um mês onde você pode clamar algo para Deus, que você tem uma liberdade maior no espírito. É um mês de Elu, onde o rei está no campo. E ali nós passamos um momento muito difícil, que o Felipe vinha da cozinha ali, pessoas muito mais velhas que ele. Quando ele chegava, ele subia, ele deitava na cama que nem posição fetal, encolhido assim. Ele estava com 20 e poucos anos. E eu falava, Felipe, mas o que está acontecendo, filho? Mãe, eles não me aceitam, eles não me querem. Aí um dia ele chegou lá, o cara deu um boi lá para ele desossar. Ele falou, não, eu vou desossar, eu vou fazer tudo que eles mandarem. Mas foi um tempo de muita luta, mas muita oração. E eu sei que nós vencemos. Eu fiquei ali com ele 12 dias, vim embora. Ele ficou ali 5 anos e Deus honrou muito ele ali naquele lugar.
Mas a oração foi fundamental na minha vida. A oração é fundamental na tua vida. A oração foi fundamental aqui na vida de Neemias. E quando chega aqui no capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Eu não sei se a sua Bíblia, a minha Bíblia, ela fala do mês. Eu não sei como está a sua versão. Então diz assim: eis, portanto, que as muralhas, 6:15. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu. Isto é, entre agosto e setembro. Em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra, mediante o auxílio constante do nosso Deus. Querido, em 52 dias, Neemias conseguiu concluir aquela obra das muralhas. Mas ele diz aqui que teve constante abatimento, porque os inimigos vieram de todas as formas. Querido, 29 anos foram muitos inimigos, 29 anos foram muitas lutas. Eu não sei se na sua vida 5, 10, 15 anos que você está passando de luta, você vai encontrar resistência, você tem encontrado resistência de enfermidade, talvez uma depressão, seja o que for, mas o que Deus está falando é que assim como Ele foi com Neemias, um remanescente fiel, Ele é com você, e através da sua vida, assim como Ele usou Neemias para reconstruir as muralhas e salvar um povo, Deus quer te usar, não importa o dinheiro que está na sua conta, não importa o seu tamanho, não importa o que você pensa de você. Você pensa de você como eu pensava. Eu, pastora, nunca. Eu falar no púlpito, nunca. Não importa o que você pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. E o que Deus quer fazer através de você, como Ele fez aqui com Neemias. E no versículo, capítulo 2:8, diz assim: visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando, e o rei atendeu todos os meus pedidos. Querido, o rei está no campo. Fala comigo, o rei está no campo. O rei está aqui, o Senhor está aqui, Deus está aqui, e Ele vai atender o seu clamor hoje. Esse é o tempo em que o rei está trazendo uma nova unção na sua vida. A unção que eu senti hoje aqui foi sobrenatural. Deus está trazendo um novo poder, um novo acesso ao céu, através da sua vida, para Ele. Querido, Deus quer te favorecer como Ele favoreceu Neemias. Sabe para quê? Porque é um tempo de expansão. Eu não sei porque eu estou lá indo para Belo Horizonte. Eu não sei porque eu estou encontrando com essa equipe que está vindo dos Estados Unidos. Eu não sei nada, não sei nem falar inglês. Mas eu sei que tudo é no mês que iniciou a comunidade evangélica da restauração. Isso é a minha história, mas Deus tem uma história para você. Essa palavra, Deus não ia trazer só porque Ele queria falar da restauração, não. Porque Ele tem algo para você. Ele está dizendo, filho, filha, é um tempo de expansão. É um tempo de expansão, Gustavo. Ainda que você não está enxergando nada, na sua frente Deus está falando como Ele falou para Neemias. Neemias não tinha nem noção, um homem sozinho sair do palácio para ir lá, voltar para a cidade dele, para reconstruir uma muralha onde o povo estava chegando. Você está olhando para a sua situação e está falando, como eu vou expandir no quê? É um tempo de expansão. Talvez expansão da sua casa, talvez expansão do seu ministério. Esse é um tempo de expansão. Esse é um tempo também onde eu tinha vendido de uma forma, vendido não fechado, de uma
forma muito doída a minha loja, que era aqui. E fui ficar um tempo com o Felipe. Nessa época ele já estava em Balneário Camboriú. E um dia eu entrei na igreja. E quem estava pregando é o pastor André Valadão. E na porta, cada um que chegava ganhava uma bexiga. Uma igreja que a gente sempre que vai em Balneário Camboriú, a gente vai nessa igreja. E aí na pregação ele falou, encha essa bexiga. E ele falou, a sua vida vai ser assim. Eu vou trazer a expansão, como a bexiga está expandindo. Aí quanto mais ele pregava, mais eu chorava. Porque eu falei, Senhor, eu acabei de fechar minha loja. Eu amava a minha loja, minha fábrica de chocolate. O dono do prédio, simplesmente, da noite por dia, ele falou que ele não queria mais, que eu ficasse ali. Não dava tempo de arrumar outro. E simplesmente eu estava tão chateada que praticamente eu entrei numa depressão. Eu fiquei 6 meses ali muito triste, até que depois eu me recuperei. Mas nessa época também, quando eu estava lá, Deus vem e fala, tempo de expansão. Querido, foi um tempo maravilhoso, onde eu fiz muitos cursos, onde eu aprendi muita coisa de cura, libertação. Fiquei muito tempo lá com o pastor Cote, em Curitiba. Foi um tempo que Deus, 9 anos, fiquei só no ministério. E depois Deus deu esse novo empreendimento. Mas Deus está falando hoje para você, e você está como eu, talvez expandindo o quê? Olha, Senhor, no que eu vou expandir? Eu não sei, eu não te conheço, eu não sei o desejo do seu coração, mas Deus está falando expansão. Ainda que não seja nada físico, mas que seja a expansão da glória de Deus na sua vida. Que você sinta a presença dEle de uma forma sobrenatural. Esse é um tempo que você vai ganhar novos territórios e intimidade com Deus. Querido, Neemias estava lá tranquilamente, mas Deus falou, sai do seu comodismo. Quantas vezes a gente está só no nosso comodismo? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Mas Deus está falando, filho, sai disso, que eu vou te expandir. Agora, se você ficar só nisso, eu não vou fazer. Esse é um tempo que você lembra de José? José, lá do Egito. Está lá em Gênesis 45. Ele passou muitas lutas, ele passou perseguições, ele foi vendido pelos irmãos. Chegou lá no palácio, ele foi preso, foi caluniado. Só que Deus tinha um propósito com José. Um dia Deus falou, pensou na mente dele, eu tenho um propósito com o Luiz. Ele é engenheiro, a vida dele está muito fácil. Tem já a casa própria, os filhos, tudo muito tranquilo. Eu vou dar algo ali para chacoalhar a vida dele. Iniciamos na garagem da nossa casa, mas Deus tinha um propósito aqui nesse lugar. E assim é a sua vida, como também a de José. A sua vida não é nada fácil. Tenho certeza. Talvez você passou por uma família que os pais se separaram, com dificuldades financeiras. Querido, mas esse é um tempo. Assim como José reconciliou com os seus irmãos. E Deus deu grandes conquistas para ele. Deus está falando, esse é um tempo que você precisa se reconciliar com pessoas que você brigou um dia, porque eu vou te trazer novas conquistas. Deus está te trazendo novas conquistas, uma nova autoridade apostólica. Deus quer fazer algo com você diferente, uma autoridade nova, uma unção nova, um campo maior para você cuidar. O campo, querido, sempre que eu falo aqui, o campo necessariamente pode ser a minha empresa, sim, mas também pode ser um campo missionário, dentro da minha casa, na minha vizinhança, no meu bairro. E esse campo de influência, Deus quer ampliar. E Deus fala para você, sai dessa zona de conforto. Porque você é um remanescente fiel. Você é um remanescente que vai fazer a diferença.
Lembra de Moisés? Moisés falava: Senhor, eu tenho a fala pesada, a língua pesada. Como eu vou falar? Como eu vou libertar um povo? E Deus fala para ele: Moisés, filho, filha, você, quando eu pedir algo, você não vai no seu nome. Você não vai por você. Suzete, você não é nada. Você não vai por você. O eu sou vai com você. O eu sou está aqui. O eu sou contempla a sua vida. O eu sou capacitou Moisés para libertar um povo. O eu sou se manifestou ali naquele arbusto. Querido, hoje aqui durante o louvor eu sentia a glória de Deus como se fosse naquele arbusto. E o desejo do meu coração é que você sinta essa glória. Que você seja tocado pela glória de Deus. Porque quando você é tocado pela glória de Deus, você vai chegar diante de reis. Você vai chegar diante de governadores e você não vai se intimidar. E você vai falar aquilo que Deus mandou você falar. Você pensa que é fácil ser um profeta? Desde que eu me converti, Deus fala Jeremias, Isaías, Neemias, Ezequiel. E Deus só fala, vai e fala, vai e fala. E quantas vezes isso de obedecer Deus? Muitos se revoltaram, muitos ficaram tristes, mas Deus fala para você, não se intimide diante daquilo que não vem de Deus, porque Deus te capacita. O eu sou está com você. Queridos, esse ano é o ano da eleição. Será que nós vamos nos calar diante de tanta injustiça, de tanta coisa errada? Em Atos 9:15 eu peguei um versículo que fala assim: o Senhor falou, ali está falando para Paulo, vai. Está falando para alguém que vai orar para Paulo, né? Porém o Senhor, Atos 9:15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar meu nome diante de gentios, reis e todo o Israel. Todo Israel. Querido, Deus não quer que você fique acuado diante de qualquer coisa. Querido, quantas vezes Deus falou, vai lá, unge os olhos do prefeito. Isso há anos atrás. Vai lá no gabinete, o gabinete era aqui no Morro do Elefante. Eu estava orando lá no Belvedere, lá, uns chamam de Belvedere, outros de vista chinesa. Eu estava orando lá e Deus me deu toda a estratégia. Você tem que orar assim, assim, assim para a prefeita, que era a atual doutora Ana. E eu fui lá, orei, entreguei o recado. Não fez nada, é problema meu? Não. Querido, Deus te levanta como um remanescente, mas para você abrir a boca e falar. Para aquele que está na sua casa, para o seu filho, seja pai, seja mãe, com autoridade, mas que as coisas entrem no lugar. Neemias precisou enfrentar e confrontar os inimigos. Os inimigos não são poucos, mas para você ganhar novos territórios, você vai precisar enfrentar esses inimigos. Amém? Esses dias eu tive um sonho com o nosso prefeito. E eu orei e falei, Deus, eu passo a mensagem? Deus falou, passa e fala. E eu passei e falei. Tá aí, o recado está dado. Aí é comigo? Não, é ele e Deus. Mas a gente precisa pedir sabedoria. Deus falou com Moisés e Deus fala com você. Não se preocupe com a luta, não se preocupe com a batalha. Não se preocupe porque o eu sou, vai com você. Deus quer encontrar, sim, uma minoria. Deus nunca vai encontrar uma multidão, mas um remanescente que esteja no lugar correto. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar que você tem que estar na hora certa, no lugar certo, para falar a coisa certa,
para fazer a diferença, para influenciar com justiça. Querido, gente, pessoas que fazem conluio e dá tapinha nas costas e que não tem coragem de falar a verdade, está cheio a terra. A terra está cheia de gente assim. Ah, é assim mesmo. Ah, banco é assim mesmo. Ah, isso é assim mesmo. Não. Não é tempo disso. Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar. Deus fala, eu necessito de pessoas no governo, como Ele colocou José lá no governo, um homem íntegro. Eu necessito de pessoas no governo. Eu falei para falar, fale. Querido, esse é um tempo para a gente orar pelo nosso governo, para que venha verdade, para que venha justiça. Seja governo da cidade, seja governo do estado, seja governo país. É para isso que eu fui levantada, é para isso que você foi levantado. Um grupo fiel. Estamos quase encerrando aqui. Pessoas que vão se posicionar. Posicionamento. Posicionamento. Talvez sua vida não vai ser diferente da minha. Você não tem muito amigo. Você não tem. Você não pode contar com muita gente. Você não faz coisas que todo mundo faz. Você não gosta das coisas que todo mundo gosta. Você não vai em lugares que todo mundo gosta de ir. Você não gosta de estar na roda dos escarnecedores. Então você vai ser muito diferente. Não tem problema. O que importa é você agradar a Deus. O que importa é você agradar a Deus. Aqueles que permanecem matam gigantes. Aqueles que permanecem matam gigantes. E Deus está te levantando para isso. Deus te capacitou para isso. Amém? Deus te levanta para isso. E Deus está te alinhando nesse mês de Elul. O mês onde foram terminadas as muralhas de Jerusalém. Ou seja, quando terminaram aquelas muralhas, para as pessoas entrarem e saírem, tinham portas. Querido, porta é para abrir e fechar. E para a gente estar aqui encerrando, é tempo de abrir portas para coisas boas, mas fechar portas. Porque Deus está levantando um remanescente fiel, mas eu preciso fechar portas. Amém? Pode se colocar em pé. Queria ler com você aqui. Isaías. Aleluias. Isaías 37. Glória a Deus. Aleluias. 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 Uma palavra que Deus sempre falou comigo. Filha, na época que eu era professora, professores vão ter muito. Mas um professor cheio da presença de Deus, não. Engenheiro, vão ter muitos. Mas um engenheiro cheio da presença de Deus. Uma mãe, pode ter muitas. Mas uma mãe cheia da manifestação da glória de Deus, não tem. Muitos. Qualquer profissional, um marceneiro, um pedreiro, pode ser um lixeiro, um aluno, podem ter muitos, mas cheio da presença de Deus é diferente. Pastores pode ter muito, mas precisa querer pagar o preço e precisa buscar a glória de Deus.
E aqui em Isaías 37, 31 diz assim: pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra, produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará esta obra. Esse é o remanescente, aquele que permanece. Talvez o da direita caiu, o da esquerda caiu, mas você está em pé. E Deus fala aqui, ó, para você, para mim, aquele que permanece. Você tem permanecido. E Deus falou comigo, não importa o quanto, importa que você permaneceu 29 anos. Não importa as lutas, não importa o tanto que você deixou sua família. Não importa isso, o importante é que você lançará raízes fortes na terra, que produzirão frutos em abundância. E de Jerusalém brotarão muitos, e um remanescente em Monte Sião. Em Campos do Jordão haverá um remanescente. Aleluias, aleluias. Eu te pergunto, o que você deseja, querido? O que você deseja? Raízes expostas, pessoas com raízes expostas, está cheio. Deus te convida a ter uma profundidade maior na presença. Deus te convida a buscar o avivamento. Deus te convida a ter intimidade com Ele. Deus te convida a fazer a diferença por onde você passa. Aleluias. Segura na mão aí de quem está do seu ladinho. Glória a Deus. Queria só fazer uma oração. Aleluias. Que essa corrente elétrica aí, como você está segurando na mão do seu irmão, da sua irmã, que a unção que está sobre você passe para ele. Esse da direita, da esquerda. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, esse povo escolhido, esse povo separado, esse povo que o Senhor escolheu a dedo para estar aqui hoje. Assim como o Senhor escolheu Neemias, José, Moisés e tantos outros. Pai, derrama uma nova unção sobre o teu filho, uma nova graça, para que eles tenham força para romper toda a luta com o inimigo. Senhor, te agradecemos por esses 29 anos de comunidade evangélica da restauração. Te louvamos pelas nossas vidas, pelos filhos, por cada um que passou aqui nesse lugar e que vai passar. Te louvamos pelas curas, pela restauração dos casamentos, pelas vidas que aceitaram a Ti nesse lugar. Senhor, continua usando este povo, continua usando, Pai, com poder e autoridade, cada um que está aqui. Senhor, que nós não sejamos reconhecidos como muitas vezes fomos taxados a igreja de ricos, mas sim a igreja cheio da presença de Deus, rico da presença e da glória de Deus. Senhor, começa a encher essas vidas aqui, começa a encher cada um aqui, que cada um possa ser uma tocha viva, tirada do teu altar, por onde ele for, por onde ela for,
possa impactar e chacoalhar aquele lugar com a tua presença. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, teu trono assim estará. Teu nome imutável é, imutável é Jesus. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é, vitorioso é. Vamos. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é, imutável, infalível, poderoso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão.
seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem não Perdeu a batalha. teu nome é, seu nome é Jeová. Direi, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Vitorioso, vitorioso é, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, seu nome infalível, imutável. Diga bem alto. Como um trovão, Impetuoso, poderoso é, grandioso é. que vem o céu, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. Dê um aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã nós vamos ter às 7h30 reunião com a liderança aqui na igreja, amém? Todos os líderes, aqueles que não vieram também, vamos entrar em contato, amém? 7h30. Mais algum recado?